Irmãos, boa noite, graça e paz. Hoje daremos início a mais um culto e nesse momento eu quero que você reúna sua família, reúna seus amigos e juntos, mesmo estando longe presencialmente, possamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Diante disso, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Salmos 90. Nós refletiremos no verso 1 e no verso 2. Salmos 90, no verso 1 e verso 2, vai dizer o seguinte para a gente: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nosso Deus, Ele é o primeiro, Ele é o alfa e o ômega. Ele é antes de todas as coisas. E é nesse Deus que criou os céus e a terra, que criou o mar e as fontes das águas, de tudo que existe. Esse é o nosso Deus ao qual eu e você precisamos nos refugiar. Esse é o Deus ao qual eu e você precisamos entregar as nossas vidas cotidianamente. E talvez nós estejamos em dúvidas a respeito desse Deus que fez os céus e a terra. E mediante aos nossos problemas, nós temos nos curvado diante das dificuldades, ao invés de nos curvarmos diante de Deus. Ao invés de nos curvarmos diante do Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Então é sobre esse Deus, sobre esse Senhor que o salmista está dizendo aqui, que descreve aqui a oração de Moisés, que é: o Senhor, Ele é o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Então os anos passam, meus irmãos, as gerações se vão, as décadas passam, milênios se vão, e o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é sobre esse Deus que eu quero convidá-lo a que você venha dobrar os seus joelhos mediante a esse Deus que fez os céus e a terra e que nos quebranta com a sua glória. E aqui ele mostra, o salmista, que antes de tudo existir, antes de nascer, de todas as coisas vierem à existência, antes da matéria tomar forma, o Senhor é Deus. Ele é o Alfa, é o princípio de todas as coisas, mas Ele também é o Ômega. Não há nada na história que ocorra que não esteja embaixo do seu domínio e do seu controle. O Senhor, Ele não é pego de surpresa. E assim como José descreve, o Senhor, Ele é capaz de fazer até mesmo o mal reverter em bem em nossas vidas. Então eu quero que você confie. Eu quero que nós iniciemos esse culto pós comemoração de Páscoa, que nós louvemos ao nosso Senhor. Eu quero que você reúna os seus familiares nesse exato momento e que juntos vocês orem ao Senhor como forma de gratidão por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele faz e por tudo o que Ele há de fazer. Porque Ele é bom em todos os lugares, Ele é bom em todas as circunstâncias, Ele é bom em sua essência. E nos resta uma coisa: dobrar os nossos joelhos e louvarmos ao único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, nesse momento, quero convidá-lo a orar, reunir a sua família e fazer esse momento de oração, e logo eu estarei orando também. Vamos orar?
Querido Deus, eterno Pai, de infinita bondade e graça, nós nos debruçamos diante da Tua presença, ó Pai, reconhecendo a nossa pequenez. Nós, ó Pai, nos curvamos diante da Sua glória, reconhecendo o quão frágeis somos, Pai. Nós nos curvamos diante de Ti, entendendo que nós somos pó, Pai. Entendendo, ó Pai, que nós somos míseros pecadores, Pai. Que diante de Ti, ó Pai, nós não somos ninguém. A Sua grandeza, ela é vasta demais para a nossa compreensão. Mas nós também reconhecemos que o Senhor é um Deus de perto e não de longe. O Senhor é um Deus amável e que ama a sua criação. O Senhor, Pai, demonstra o seu amor para nós, ó Pai, quando Cristo enviou a sua vida por nós, morrendo e se entregando por nós, ó Pai, mesmo nós sendo pecadores e imerecedores do seu sacrifício. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela liberdade que hoje nós temos, ó Pai, porque antes nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos libertou com o seu sangue, Jesus. Obrigado, Pai. Que o Senhor, Pai, coloque em nossas mentes e em nossos corações as verdades do seu Evangelho, Pai. Para que nós possamos, ó Pai, sermos não apenas ouvintes, mas praticantes do teu Evangelho, praticantes da sua palavra, praticantes, ó Pai, da sua orientação, para que sejamos obedientes, ó Pai, para que evidenciemos aquilo e as obras pela qual o Senhor nos convocou na eternidade. No nome de Jesus. Abençoe cada família da Primeira Igreja Batista em Vila Pinho. Abençoe o nosso bairro, Pai. Que possamos te buscar mediante esse tempo difícil, te clamar mediante esse momento complicado, Pai. E reconhecer a sua soberania e o seu poder em qualquer momento da história. O Senhor não saiu do trono, Pai. Louvado seja o teu nome, em nós e através de nós. Nós entregamos esse culto ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado nos louvores e na mensagem que será transmitida no nome de Jesus. Amém e amém. Então, diante disso, vamos louvar e glorificar através de hinos aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos louvar. Diga Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvores
mastigado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, Santo, Santo,
Olá, irmãos, boa noite novamente, graça e paz. Bom, após esses louvores maravilhosos entoados ao nosso Senhor, eu posso crer que você aí de sua casa também louvou com a gente, agradecer ao Senhor pela graça e pela misericórdia dele, e nós então devolvemos ao Senhor esse louvor, essa doxologia. Então, mediante isso agora, é um momento solene em que nós meditaremos na palavra, nós meditaremos na exposição das Escrituras, e nesse momento eu quero a sua atenção para que nós compreendamos as verdades do texto bíblico, para que ele possa ser incutido em nossas mentes, em nossos corações, para que aí sim nós possamos ser ouvintes e praticantes, para que ela possa começar a germinar em nossos corações e fazer sentido então. Amém? Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, ou carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós leremos do verso 28 até o verso 29. Então, 11 versos aí nós estaremos refletindo, repetindo Romanos 8, capítulo 8, do verso 28 ao verso 39. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também os justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a sua palavra. Nós agradecemos por esse banquete, Pai, por essa exposição maravilhosa que Paulo faz aqui nesse capítulo 8. Nós pedimos ao Senhor que essa mensagem fale aos nossos corações, nos encorajando, trazendo uma consciência clara do que o Teu Evangelho nos diz e nos direciona. No nome de Jesus é o que nós clamamos ao Senhor. Amém e amém. Irmãos, nós sabemos que a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas que contém os maiores acervos teológicos que constam acerca das verdades bíblicas. A carta de Paulo aos Romanos, ela vai trazer inúmeras subdivisões que vão trazer verdades teológicas acerca do Evangelho de Jesus. E quando nós observamos os capítulos que
mostram e falam a respeito da carta de Paulo, a gente vê aqui essa subdivisão da carta de Paulo aos Romanos, é que a gente vê de uma maneira muito nítida que vão tratar de alguns assuntos, como por exemplo, vai falar a respeito da necessidade da justiça de Deus ser cumprida na vida do homem. Vai falar também a respeito da imputação da justiça, mais especificamente nos capítulos 4 e capítulo 5. Vai também falar a respeito da demonstração, ou seja, da prática da justiça de Deus. Como essa prática é aplicada de uma maneira prática em nossas vidas. Isso vai constar lá nos capítulos 6 ao 8. E o que foi necessário ser feito para a aplicação dessa justiça. E aqui também a gente vai aprender no livro de Romanos, como o ser humano ele faz parte da família de Deus. Como nós, que antes éramos pecadores, como nós éramos destinados à ira, agora nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo. A palavra de Deus aqui em Romanos vai ser clara para nos orientar a respeito disso também. E também vai dizer sobre também a consagração de Deus e a submissão às autoridades. Vai dizer sobre também os fracos na fé e os gentios e a paciência que os cristãos precisam ter. E também ele vai retratar aqui também sobre a importância de todas as pessoas para terem contato com o Evangelho da Graça. Então, Romanos ele é muito completo. Ele é muito abrangente no que vai trazer aqui para a gente. E de uma maneira prática, o capítulo que nós acabamos de ler, e a gente vê de uma maneira muito clara a história de Paulo, contada também em Atos, nós sabemos muito bem que o homem que escreveu essa carta, ele foi antes um perseguidor. Nós sabemos que Paulo, ele era um fariseu, ele era um praticante da lei, e Paulo vai descrever a própria palavra, ele foi uma das pessoas que consentiu com o primeiro martírio cristão. E esse martírio nós bem sabemos que é o jovem Estevão. E Paulo ele consente com a morte de Estevão. Mas Paulo, que ao consentir com a morte de Estevão, ele antes era chamado Saulo. E uma coisa que a gente já começa a entender no Evangelho, é que o Evangelho, quando nós somos encontrados por Jesus, ele nos convida a diminuir. O Evangelho, ele nos diminui. O Evangelho, ele transforma o nosso ego. O Evangelho, ele retrai a nossa autoconfiança, a nossa soberba. E o significado da palavra Saulo, do nome Saulo, o sentido etimológico desse nome, significava grande, estimado, querido, desejado. Esse é o significado da palavra Saulo, do nome Saulo. E quando Cristo chama, Cristo coloca em Saulo um novo nome. Cristo convoca Saulo para uma nova missão. E antes de incumbir essa nova missão para Saulo, Cristo muda o seu nome. E Cristo passa a o chamar de Paulo. E aqui o maravilhoso é que a gente vê que o significado etimológico da palavra e do nome Paulo significa pequeno, homem de baixa estatura, inferior. E nós começamos a observar as características que Jesus começa a descrever e a dizer aqui
até mesmo com essa mudança no nome de Saulo, passando a Paulo. E é mediante essa mudança que Jesus faz na vida de Paulo, que antes era Saulo, Jesus ele traz para a gente, através dessa característica na mudança de Paulo, que foi uma das pessoas que consentiu com a morte de Estevão, consentiu com o martírio, com o primeiro martírio da igreja. E aí nós começamos a perceber essa transformação que Jesus gera na vida do ser humano. E, consequentemente, gerou na vida de Paulo. E é através dessa mudança que Cristo fez na vida de Paulo, a gente observa que Cristo, através de Paulo, fez grandes coisas e trouxe grandes instruções, até mesmo aqui nesse capítulo 8 da carta aos Romanos, que vai dizer aqui para a gente, no contexto do que nós lemos, que vai trazer para a gente a ideia de que agora nós não somos mais condenados, porque Cristo entregou sua vida por nós. Nós vemos agora que a nós é destinado a glória futura. É destinado agora para o crente, aquele que crê em Cristo, que entrega a sua vida a Ele, que a bonança do porvir também está destinado. E o que eu quero refletir com você hoje é a característica de uma pessoa mais do que vencedora. São as credenciais dessa pessoa que entregou a sua vida para Jesus e que agora tem uma vida completamente transformada por Ele. E que logo no verso 28, a gente começa a aprender algumas coisas. A primeira característica que Paulo vai trazer para a gente. E ele vai dizer: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a primeira característica de uma pessoa, da credencial de uma pessoa que é mais do que vencedora, é que todas as coisas contribuem para o seu bem. Diferentemente do que muitos falsos profetas proclamam como pegando esse versículo isolado e fazendo inúmeras interpretações nele, prometendo vários bens aquisitivos, prometendo várias bênçãos sem medidas para as pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito do Pai. É que todas as coisas celestiais, todas as bênçãos celestiais, elas convergem para o bem daqueles que foram chamados segundo a graça do Pai, daqueles que foram convocados segundo a bondade do Senhor. E isso é maravilhoso, isso é necessário em nossas vidas, e eu e você precisamos crer tão somente nessa verdade. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, no sentido de sermos conformados à imagem de Jesus, no sentido de sermos como Cristo será na eternidade, como Cristo é na eternidade, nós também seremos. Isso é uma promessa maravilhosa. A segunda característica que nós percebemos aqui no verso 30 ao 32 vai dizer: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. E aqui a gente vê esse processo
da glorificação, esse processo da justificação de Deus, transformando essa pessoa. E uma característica também muito latente na palavra é que uma pessoa mais do que vencedora em Cristo é uma pessoa que encontra em suas ações e em seus atos características da glorificação e da justificação de Jesus. Porque essa pessoa é justificada. E essa pessoa que é justificada, Deus também os glorificará. E mediante todas essas bênçãos que Deus concede a nós, Paulo faz uma pergunta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, meus irmãos, quem será contra nós? E às vezes você se questiona, você se pergunta, e se esmurece mediante a dificuldade. E Paulo está querendo trazer para você mediante os problemas da vida. Se Deus é por você, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa fé, ela não está baseada tão somente no bem-estar que nós vivemos aqui, mas ela precisa estar embasada na força que há em Cristo Jesus e no sacrifício que ele fez por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós confiamos a nossa vida tão somente em Jesus e entregamos a nossa vida sem reservas a Ele, não há nada que possa botar medo naquele que de fato entregou a sua vida para Jesus. Óbvio, irmãos, que eu entendo que nós somos seres humanos e nós precisamos nos policiar em várias coisas. Mas no sentido aqui da palavra, nós não seremos abatidos no momento da dificuldade, nós não seremos destruídos, não é o fim. Quando a doença, quando o desemprego, quando os problemas, quando todas as adversidades vierem, não é o fim. Pelo menos não na vida daquele que confiou a sua existência na justiça de Jesus. No verso 32, Paulo vai dizer: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Jesus, ele não poupa nos dar bênçãos celestiais. Porque se o Senhor, nosso Deus, não poupou seu próprio filho, o que o impedirá de nos dar com ele todas as coisas? E quando a palavra diz todas as coisas, irmãos, é todas as coisas. Mas todas as coisas que nós precisamos, todas as coisas que nós necessitamos. Não todas as coisas segundo o nosso bel prazer, segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade daquele que nos chamou. E aqui Cristo nos convida, através de Paulo, a confiarmos mais em Deus, confiarmos mais no seu braço forte e sermos como os lírios dos campos, que não se preocupam com o que irão se vestir. Assim como os passarinhos que não se preocupam com o alimento do amanhã, porque é Deus quem os alimenta. Assim deve ser a vida do cristão. E essa é a característica de um verdadeiro vencedor em Cristo. É que ele, independente das circunstâncias, ele compreende que ele terá o necessário em Cristo Jesus. Em Cristo teremos sempre o necessário para viver. E em suma, o necessário sempre é Ele. E as demais coisas o Senhor nos dará consigo. Mas
a mais esperada, a mais maravilhosa, é a glorificação que eu e você precisamos nos apegar. É a graça que eu e você precisamos nos ater e nos apegar. E é por esse motivo que ele vai falar: aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou a todos nós. Ele não poupou seu próprio filho, mas entregou a todos nós como sacrifício. Como não nos dará, juntamente com ele, de graça todas as coisas? Se Deus não poupou o seu próprio filho, será que ele não há de completar de uma forma plena tudo aquilo que ele nos prometeu em sua glória? Ele nos dará tudo o que nos prometeu. Isso é maravilhoso. Então, a característica e a credencial de um verdadeiro cristão vitorioso que crê nessa verdade é que ele se fortalece, fortifica em Jesus, nessa verdade. A terceira característica, e Paulo ele vai trazer aqui em questionamentos, em perguntas, que é bem interessante também, ele vai dizer aqui pra gente: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, uma das características que a gente vê que Paulo traz aqui pra gente, que está caracterizada aqui como a terceira característica aqui, que a gente vê no verdadeiro cristão que é vitorioso em Cristo, é que ele reconhece a sua justificação em Jesus. E que independente do que as pessoas dizem a seu respeito, ele sabe quem o justifica. Ele conhece quem o justificou. Então não há ninguém que possa fazer acusação contra nós, contra os escolhidos de Deus, porque é o Senhor quem nos justifica. Nós não estamos apegados aos julgamentos humanos, às aprovações das pessoas, mas nós estamos completamente com os corações direcionados com a aprovação de Deus, nos chamando e nos convocando para o reino do seu Filho amado. E ele faz outra pergunta: quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, que mais ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não há ninguém que nos condene. Não há mais a morte, não há mais o pecado. É o Senhor quem nos justifica. É o Senhor quem morreu por nós, selando assim o nosso pagamento, pagando assim o nosso débito de dívida. E ele assim ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por todos nós. A característica de um verdadeiro vencedor é que não há ninguém que o condena. Não há ninguém com poder suficiente para condenar aquele que está debaixo do sangue de Jesus Cristo. E aqui Paulo, no verso 35, maravilhosamente, ele conclui a nossa terceira reflexão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? Semana passada nós celebramos a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mediante a morte. E é por conta dessa ressurreição que hoje eu e você estamos aqui. É por causa da morte de Cristo e da sua ressurreição que Ele nos promete a vida. Que Ele nos promete o galardão que há de vir.
E quando Paulo diz quem nos separará do amor de Cristo, ele diz que não há nada com poder suficiente de nos separar desse amor. E quando ele diz que não há nada, e quando ele pergunta quem nos separará, é porque não há ninguém capaz de nos separar desse amor. Nem mesmo a morte, irmãos. Porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. E todo aquele que morre em Cristo Jesus, ele não foi separado de Cristo. Pelo contrário, ele vive. E muitos de nós, às vezes, vivemos duvidosos dessa promessa de que nós viveremos em Cristo Jesus. Mas uma promessa que Cristo traz para a gente é que nada nos separa do amor de Cristo. Nem a morte. Nem a morte pode nos separar. E às vezes você pode me perguntar, mas Daniel, beleza, o seu avô morreu ano passado e ele não está mais aqui. Beleza, Daniel, o seu amigo Elias, ele faleceu semana passada. Mas aí a gente começa a compreender na palavra de Jesus que os seus olhos, eles fecharam aqui, mas se abriram ali. Porque o crente não morre. O crente só conhece a vida. E é essa a promessa de Jesus na cruz do Calvário, que eu e você precisamos nos apegar. Os nossos amigos que morreram em Cristo Jesus, eles estão vivos em Cristo. E estão na glória nesse exato momento. E é isso que nos conforta, porque nada nos separará do amor de Cristo que está depositado em nossos corações. Nada nos separará do amor de Cristo. E qualquer coisa que te faça duvidar, repreenda. Peça misericórdia ao Senhor e que Ele impute a graça dele sobre você. E quando nós nos encontramos com essa graça, quando nós confiamos que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem perigo, nem espada, nem nada. E quando a brevidade da morte nos dá uma pausa desse encontro, aos nossos amigos nós dizemos até logo. Aqueles que foram com Cristo, porque brevemente estaremos juntos novamente. Então a terceira característica de um verdadeiro vencedor em Cristo é que ele reconhece que nada pode separá-lo de Cristo. Nada. Nenhum fator extra pode nos distanciar do amor de Jesus. Jesus, ele diz que as ovelhas que o Pai o deu, nenhuma se arrebatará das suas mãos. E isso é uma promessa, e não sou eu quem estou falando, é Jesus quem diz. As ovelhas do aprisco de Cristo, que a ele pertence, jamais serão arrebatadas das suas mãos. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. E por último, para concluirmos, no verso 36 em diante, ele vai dizer, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E fazendo um link com o terceiro ponto, como uma conclusão, Paulo ele diz e reitera que quando ele diz nada pode nos separar, é porque de fato nada pode nos separar do amor de Jesus. Talvez você se encontre em uma situação fragilizada, em que você dá ouvidos a outras vozes que o faz acreditar que Cristo não o ama suficientemente, que o faz acreditar que você está numa caminhada só. Mas o Evangelho de Jesus, ele diz que não. Você não precisa caminhar sozinho e que esse pensamento ele é completamente contrário à verdade bíblica que consta na palavra do Senhor. E quando nós refletimos no que Paulo está dizendo aqui, é que aquele cristão que se apega nessas verdades, ele não é apenas um vencedor. Ele é mais do que vencedor. E quando a sua fé é verdadeiramente provada, você precisa se apegar nessas verdades bíblicas. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quando ele traz essa conotação do nós, é porque essa caminhada, ela jamais precisa ser feita sozinha. A caminhada cristã, ela jamais foi feita para ser vivida no singular. Mas o cristianismo, ele é plural demais para ser singular. É sobre nós e não sobre eu. É sobre igreja. E essa redenção que Cristo promete não é apenas do Daniel. É a nossa redenção. E essa redenção fará de nós mais do que vencedores. Super além do que vencedores. Mas nós só conseguiremos ser mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E é através dessa convicção que Paulo conclui: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus venceu a morte. O arguilhão da morte foi arrancado. Hoje, agora, nós temos promessa de vida e vida eterna. Mas é necessário que você se apegue nessas verdades e creia tão somente nelas. Que é necessário que você entenda que você foi chamado de acordo a um propósito. Você tem um propósito na sua vida. Você não foi feito por acaso. Você tem um propósito. Você tem que entender que o projeto de glorificação de Deus e justificação de Deus para a sua vida precisa gerar em você uma certeza de que não há nada não há nada que você deva temer a não ser o Senhor. Não tema nada a não ser o Senhor. Tema o Senhor.
de todo o coração, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Terceiro ponto é entender que nenhuma acusação há, não há nenhuma condenação, não há nada agora que nos separa da justificação de Jesus. Você precisa crer nessa terceira verdade. E por fim, você precisa entender de uma vez por todas que pode vir qualquer coisa sobre você. Nada e nem ninguém, nem a morte, e nem qualquer poder governamental ou qualquer outra coisa, seja no porvir, numa futura perseguição ou o que seja, nada nos separará do amor de Cristo. Então, que nós possamos entender essa verdade bíblica, que o amor de Deus é forte o suficiente para nos garantir a vida eterna e nos garantir uma eternidade completa com Ele no mundo de Cristo. Que Deus em Cristo em si nos abençoe. De não poder